O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8. Muito bem, de volta aí com o nosso Jornal da 8 horas e 33 minutos, 8h33, uma excelente segunda-feira para você. Bom, são 8 horas e 34 minutos, já estamos aqui no estúdio com o secretário municipal de saúde, o doutor Rafael Guetti, que mais uma vez atendeu o nosso convite e se disponibilizou de estar aqui com a gente para falar sobre demandas, né? Demandas de vários setores da saúde. E iniciamos aí, então começamos já em cumprimentá-lo. Secretário, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da 8. Bom dia, Caraguatatuba. Bom dia, Dilson. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo sempre. Da Antena 8. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para a gente esclarecer algumas coisas para a população, não é isso? Verdade. Vamos lá, vamos bater um papo aí. E ninguém melhor que o secretário de saúde para estar aqui ao vivo, tirando todas as nossas dúvidas, né, secretário? Está fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado. Secretário, vamos falar de um assunto que nesse período de verão e tudo mais, o ano passado foi realmente também muito crítico, né? Essa época, e 2025, início dele, também não está deixando de ser, que é sobre aquele mosquitinho que a gente não consegue exterminá-lo. Como é que está a situação da dengue em Caraguatatuba hoje? Quais são esses números e o que está sendo feito para a gente, pelo menos, dar uma amenizada nesse mosquito? Maravilha, Adilson. Esse foi o nosso principal motivo de estar aqui hoje, porque é exatamente como você falou, é uma preocupação da Secretaria da Saúde, uma preocupação do prefeito Matheus, e a gente está tendo esses cuidados com os aumentos dos números da dengue, né? Hoje nós temos 1.029 casos notificados e 171 casos confirmados. A gente tinha um óbito que estava em análise ainda, mas foi confirmado negativo, então nós não temos nenhum óbito por dengue. Certo. E não queremos ter nenhum óbito por dengue, né? Então a gente está fazendo algumas campanhas já. Tem as campanhas presenciais, que a gente vai falar um pouquinho já. E a gente conversou com a Secretaria de Comunicação também, para divulgar bastante, porque a gente depende muito da população, né? Perfeito, a Secretaria faz a parte dela, mas a gente depende muito da participação popular. Perfeito. Então estão sendo feitas ações presenciais. No sábado, por exemplo, foi lá no Residencial Getuba, no bairro do Getuba. Então eu peço a colaboração da população até nessa participação presencial, porque qual que é a sequência? Os agentes vão às casas das pessoas num dia, aí avaliam os focos, se tem foco, se não tem foco, já orienta para fazer a remoção do famoso catatreco. Então, nesse primeiro dia, as pessoas já colocam esses objetos que querem ser descartados para fora, e no segundo dia, no dia seguinte, já passa o caminhão fazendo a recolha do catatreco e fazendo a nebulização, que é a parte mais importante. Então, a participação da população nessa ação é permitir aos agentes, né, obviamente devidamente uniformizados, identificados, né, como agentes da saúde. Eles não precisam entrar de fato nos cômodos da casa, né? É um jato que atinge 10, 12 metros, então ele entra na parte externa da casa. Isso é feito pela janela, pelas portas. Não é uma invasão, vamos dizer assim, você permitir deixar entrar na sua casa, mas não precisa entrar de fato na casa. Certo. Então facilita, né? E no bairro do Getuba a gente estava com bastante foco lá.
Então, isso serve para outras regiões. Temos focos na Zona Norte, focos na Zona Sul. Inclusive, quando a gente for fazer essa ação na Zona Sul, a gente vai fazer uma ação combinada com São Sebastião, para que eles façam na Zona Norte de São Sebastião, no mesmo tempo que a gente faça aqui na Zona Sul de Caraguá. Então, é fundamental a participação da população. Por quê? A maioria, 85% dos focos estão dentro da casa. Então, é uma água parada que mata. É isso que a gente tem que deixar claro. E é o que a gente pede muito aqui, secretário, né? Que as pessoas se conscientizem e limpem os seus quintais, tirem os vasos, né? Tudo que for foco, tira, porque a segurança nossa é a segurança do vizinho também, e vale né? a pena, gente tem que cuidar e vale a pena falar, né, secretário, que o mosquitinho ao longo dos anos ele fez ele se mutou, ou seja, antigamente era água limpa. Agora hoje o dananinho está querendo até água suja, ele não importa o lodo, água de esgoto, ele está se reproduzindo, né? Então, e a gente sempre reforça, né? Às vezes as pessoas ficam tantas horas no celular por dia, então não custa nada tirar 10 minutos da semana para você fazer. A gente fala 10 minutos, já dá para dar uma revisão, pelo menos no quintal, para ver o que está errado, né, secretário? Exatamente. E aí, as outras orientações, como repelente, né? A gente tem a vacinação também, que é importante a gente reforçar. Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Isso. Para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, né? 14 anos e 11 meses e 30 dias, a gente tem a disponibilidade das vacinas, então precisa vacinar essa faixa, né? Essa é a faixa etária recomendada e orientada pelo Ministério da Saúde, por isso que a gente restringe, né? Infelizmente, doutor, não tem vacina para todo mundo. Não querendo cortar o senhor, mas já cortando. Em relação a isso, por que não tem vacina para os adultos? Ou seja, sendo que a gente sempre tem acompanhado aqui, foi um senhor de 60, de 70 anos que faleceu e nunca a gente ouviu, chegou notícia para nós de crianças, adolescente de 12, 13 anos de idade. Por que o Ministério da Saúde não libera essas vacinas para os adultos? Porque são os adultos que estão sendo mais vitimados. Sim, eu queria entender um pouquinho. Na minha opinião, são dois motivos. Um é o custo, a outra é a produção, né? Certo. Então, e vacina para teste em idoso sempre foi um problema. Então, não é nem que é proibido oferecer a vacina acima de 60 anos. Não é recomendado por falta de estudos, né? Tá. Certo. Então, tanto é que a gente tem a vacina para adultos na forma particular, mas infelizmente não temos, né, via Ministério da Saúde no SUS. Para adultos no SUS. A limitação da faixa etária é por produção e custo, simplesmente isso. Perfeito. Lógico que a gente gostaria, né, que todos os adultos fossem vacinados também, que aí teríamos menos casos ainda, apesar que a nossa preocupação ainda não é atual, não é de hoje, né, porque o número de 171 ainda é um número baixo. A nossa preocupação maior é que, por exemplo, essa semana a gente já tem previsão de chuvas, né? Já faz tempo que não chove. Então, se chover, com certeza esses números vão aumentar. Com certeza. E aí a gente precisa mais ainda da participação da população com esses cuidados dentro da sua própria casa. Perfeito. E, inclusive, está sendo ainda produzida uma vacina, né? Pelo Instituto Butantan, que aí sim, essa vacina vai ser adequada tanto para as crianças como para os adultos, né? Porque a vacina atual, pelo que eu entendi, são destinadas somente aos adolescentes, crianças e adolescentes, não é isso? Na verdade, vai ser um reforço. Essa atual que a gente usa nas crianças e adolescentes, ela pode ser usada em adultos, sim. Não precisa ser uma nova vacina. A gente só não tem disponível no SUS. Ah, tá. Certo. Entendi. Mas se quiser no particular, vai encontrar. Particular tem. Ainda é um valor alto, né? Para a maioria das pessoas, na faixa de mais ou menos R$600. Então, assim, não é para todos, infelizmente. Exatamente, né? Porque pega o pai, a mãe e duas crianças, pronto, R$600 é muito dinheiro. E a briga é justamente essa, né? Para o próprio Ministério da Saúde aumentar essa faixa etária aí que possa ser vacinada. Perfeito. E como é que está o atendimento? A semana passada foi lá no bairro do Jetuba o atendimento, né, a vistoria. E para este início dessa semana, a partir de hoje, como é que está esse movimento dos agentes de saúde em relação à dengue?
A gente está mais focado nos bairros que tem maiores índices larvários e maiores focos, né? Então a gente tem campanha na Massaguaçu, na Zona Norte, e aqui na Zona Sul, Morro do Algodão, Perequemirim, Travessão e Barranco Alto. Certo. Então esses são os 5 bairros principais que a gente tem atuado. Perfeito. E as vacinas, então, já tá bom, as vacinas estão disponíveis e, segundo relação, secretário, me parece que Caraguatatuba não atingiu os níveis ainda de vacinação. Não tá atingimos, com faixa de 50%. Por isso, né? que a gente tem que reforçar essa orientação, especialmente aos pais, né? A gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação também para que fosse divulgado isso nas escolas. Certo. Para que a gente consiga um maior índice de vacinas nessa faixa etária permitida. A gente não quer que sobre vacina, a gente não quer que a gente perca a vacina por validade. A gente quer que a maioria das nossas crianças e adolescentes nessa faixa, né, de 10 a 15 sejam vacinadas. Secretário, só uma pergunta. Para a mãe que está ouvindo o programa agora, qual o horário que ela pode levar seu filho para vacinar nos postos de saúde? E qual o documento que tem que apresentar também, além da carteira de vacinação? Documento da criança, a carteira de vacinação e normalmente horário? No período da manhã. Certo. Normalmente no período da manhã, mas o que a gente pode fazer também, as crianças que estudam de manhã, a gente abrir exceções para que essa vacinação seja feita no período da tarde. Tem mas que aí agendar ou é só chegar no posto e falar, eu vim vacinar, eu vim trazer meu filho para vacinar, só isso? Só chegar, não precisa agendamento. Tá bom. Então você que está ouvindo aí a nossa programação, nosso jornal, né? Você que tem filhos aí nessa faixa etária, né? Mas fazemos esse apelo, né? Porque leve seu filho a vacinar, porque a dengue não escolhe, né? Ela não escolhe faixa etária. E a criança é o que sofre mais também. A criança e o adolescente sofre demais se pegar dengue. Porque eu já tive, é duro, viu? Não é fácil não. A tendência é ter um aumento dos casos do tipo 3, que são o caso mais grave, né? Então, a nossa campanha, a gente insiste nessa tecla aí de procurar os focos e tirar os focos, porque o que a gente não quer é que aumente muito, que realmente isso transforme numa pandemia, numa epidemia. E aí, consequentemente, aumentando esses casos mais graves. Sim. Né? Perfeito. Agora, qual é a dificuldade hoje, secretário, de um pai e de uma mãe de levar? Porque a gente sabe, né, que o Brasil, pela sua população, fez uma barreira em relação à vacina, tudo assuntos distorcidos, né? E o que leva um pai ou uma mãe, um responsável, de não levar o seu filho para tomar vacina, principalmente essa que está aí sendo disponível? Adilson, na minha opinião, é por puro preconceito, né? Ou desinformação. Sim. Então, mais uma vez, agradeço o espaço de vocês aqui para a gente dar essa orientação, né? Porque se uma mãe visse um doente de dengue grave, né, ela imaginar o seu filho naquela situação, eu tenho certeza que ela teria vacinado o filho previamente. Que vai até brigar pela falta. Né? Exatamente. Então, gostaria que fosse um espalhamento até, né? Cada mãe fala com outra mãe, que fala com outra mãe. Sim, e vá até o posto de saúde, leve seu filho e vacine, né? Principalmente nessa faixa etária que está disponibilizado para as pessoas. E nós adultos vamos ter que aguardar um pouquinho ainda, né? A pessoa da melhor idade também vai ter que aguardar um pouquinho. Usar o repelente. Porque na minha época, viu, secretário? Quando eu falo minha época, eu tinha lá meus 6, 7, 8 anos. As vacinas eram na escola, né? A gente estava lá em aula, a professora falava, tem vacina, né? E eram aquelas vacinas que eram um tipo de um revólver e sem agulha. E até o falava, não, mas não tem agulha, aí espichava aquele jato, mas furava legal. E a gente tomava vacina. E simplesmente levava a carteirinha, levava e tal, e falava pro pai, eu tomei vacina hoje, né? Então a gente sabe que hoje é tudo diferente, hoje o pai tem que autorizar, mas não seria interessante avisar um dia antes, apesar que aquele que tirar o aluno da escola no dia, tudo bem, mas pelo menos não seria interessante aplicar essas vacinas nas escolas, nas creches, para que a população possa ser... acho que não pode, né? Então, de uns anos para cá, realmente isso não foi possível mais. E, no meu ponto de vista, isso seria uma facilidade, porém tem a desvantagem de você não ter tanto controle e, principalmente,
Hoje as vacinas necessitam de uma refrigeração controlada, então até esse deslocamento para a escola, aí, por exemplo, o aluno não foi, aí não estava naquele dia, ia gerar um outro problema. Eu acho que hoje as pessoas estão tão acostumadas já com as unidades básicas, ela já sabe qual que é a unidade de referência do bairro dela, já sabe aonde que ela toma as vacinas já habitualmente. Então eu acho que é mais a pessoa querer ir mesmo, tirar esse preconceito e participar do programa mesmo, para que a gente não tenha esse aumento do número de casos. Secretário, o senhor pode repetir, por gentileza, a faixa etária, que as mães que estão ouvindo, que tiver alguma dúvida, já ficam preparados e já encaminham seus filhos para os postos de saúde, né? Faixa etária para vacinação da dengue atual, de 10 a 15 anos. Certo, 10 anos a 14 anos, 11 meses e 30 dias. Certo. Então, né, você, mãe que está ouvindo, né? A gente você faz, que é avó, né? você que faz isso é aí, educadora, né? Já peça, né, para que as crianças, e leve as crianças a se vacinar. Para se vacinarem, que eu acho que é muito importante, né? Então, não deixe, né, pai, mãe, responsável de levar aí seu filho para não só a vacina da dengue, mas também com as outras vacinas também, né, secretário? Porque tem doença aí voltando que a gente nunca mais tinha ouvido, né? E infelizmente tem doenças aí retornando, como febre amarela, paralisia infantil, né? Coisa que já estava bem radicado no Brasil e infelizmente alguns estão voltando. É, né? Isso mesmo, já aproveita e completa já a carteirinha faz a carteirinha da criança mesmo, né? Bom, são 8h49. Secretário, aproveitando a sua visita aqui também, a gente não pode deixar de falar de um outro assunto muito importante, que é sobre o Pró-Mulher. Na semana passada, saiu aí na rede, né, nas principais redes, né, da internet, de que a prefeitura iria acabar com o projeto Pró-Mulher, que ia fechar lá o estabelecimento, que não ia ter mais o projeto, ou seja, deu-se a entender para a população de que a atual administração não ia dar mais prosseguimento a esse projeto, que ia acabar, que ia terminar e tudo mais. A gente gostaria de saber do secretário o seguinte: aonde é verdade e aonde é mentira? Adilson, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque é mais uma importância de esclarecimento à população. Essa foi mais uma notícia mentirosa que foi veiculada na sexta-feira, né, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, até com uma provocação à nossa gestão. Então, hoje, o programa Pró-Mulher ele não foi descontinuado, nem vai ser descontinuado. Muito pelo contrário, é um programa que ele vai ser incrementado, vai ser aumentado. A única questão que precisou ser tomada uma medida de urgência foi a mudança do local onde ele é executado atualmente. Por quê? Por uma quantidade quase infinita de problemas que o prédio atual tem, né? O Pró-Mulher, onde ele está sendo realizado hoje, ele tinha muito problema de estrutura e de equipamento. Então, desde o dia 2 de janeiro, a gente está tentando resolver esses problemas, mas eram problemas muito graves e não foram solucionados, tá? Então, a gente tem um problema lá, primeiro de acesso, quem precisa de transporte público, é difícil acesso, acessibilidade é ruim, tinha problema de retorno de esgoto, um cheiro muito forte de esgoto no prédio, problemas de infiltração e mofo. Na parte estrutural, tinha um problema do elevador, que não conseguiu ser solucionado, e um problema de ar-condicionado central, que também não conseguiu ser solucionado. E esse talvez foi o principal de todos, porque a gente começou a ter gestante passando mal, até médicos que atendiam lá passando mal. Perdemos bons médicos que atuavam lá, justamente por causa da estrutura. Sim. Então, para a mulher, se a gente fosse fazer uma divisão imaginária lá entre térreo e primeiro andar, em piso superior, o piso térreo não tinham tantos problemas. Mas o piso superior tinham todos esses problemas relatados, e é justamente no piso superior onde são atendidas as gestantes e gestantes de alto risco, tá? Então a gente fez uma tomada como plano B, já que a gente não conseguiu manter no prédio,
a gente mudou a localização, o local onde essas gestantes, essas mulheres vão ser atendidas, tá? Certo. Então isso está sendo feito de uma forma gradual. Uma parte, as gestantes e gestantes de alto risco já estão sendo atendidas na clínica FAMED, que é aquela clínica na frente da Caixa Econômica Federal, uma clínica nova, moderna, mais bem localizada, com acessibilidade. E uma segunda parte no CENCEL, no Centro de Especialidades Médicas. Certo. Inclusive eu aproveito para fazer um convite, já começou às 8 horas da manhã de hoje, é um evento para as mulheres lá no Centro de Especialidades Médicas, tá? Eu reforço que foi feita uma adaptação ao CEM, ainda não está da forma que a gente gostaria que estivesse, mas essa foi uma medida emergencial e, portanto, provisória e temporária, né? O prefeito Matheus, ele quer resolver esse problema no menor tempo possível. A gente já está vendo um novo prédio, uma nova localização, para que as mulheres tenham novamente um prédio só para ela. Porque o projeto Pro Mulher é ótimo, é sensacional. E as mulheres gostam de ser atendidas num ambiente exclusivo para elas. E tem toda a razão para isso. Então, o que eu quero que fique claro é que o programa não vai ser descontinuado. Em momento nenhum deixaram de ser feitos atendimentos, tá? Então, para reforçar, gestantes e gestantes de alto risco serão e já estão sendo atendidas na clínica FAMED, em frente à Caixa Federal. Os outros atendimentos, inclusive os atendimentos de imagem, mamografia, ultrassonografia, vão ser transferidos ao Centro de Especialidades Médicas, Certo. tá? Isso tudo de uma forma temporária e provisória. Perfeito. Inclusive, até um dos problemas que o senhor relatou aqui também, o equipamento de mamografia, né? Que inclusive passou vários e vários meses sem funcionar, né? Tá funcionando. Tá funcionando, realmente ficou muito tempo sem funcionar. É um aparelho antigo, esse aparelho que ficou pra gente é um aparelho antigo de mamografia, então a gente tem a intenção de adquirir um mamógrafo novo, né, mais moderno. Enquanto isso não acontece, porque vocês sabem que a gente também tem problema de recurso, né, da forma que a gente assumiu essa gestão. Problema grave de recurso, mas está nos nossos projetos. Por enquanto ainda vai ser utilizado esse, mas está em funcionamento, né? Tá. A parte da ultrassonografia não, esse sim, já são aparelhos mais novos, mais modernos. Então isso daí vai continuar com atendimento de excelência. Tá, agora secretário, diante de todos os problemas de infraestrutura do prédio, tá? Assim que ficar sanado, o Pro Mulher volta para o endereço onde era hoje, lá na Avenida da Praia, ou ele vai ser destinado para um outro estabelecimento, um outro lugar que dá mais acesso, porque ali realmente tinha sempre dificuldade de acesso, uma única linha de ônibus que não tinha estacionamento, era um problema ali. Vai voltar ou vai ser destinado para um outro prédio? Vai ser destinado para um outro prédio, porque como você mesmo lembrou agora, tem problemas ali que são insolucionáveis. O acesso de transporte público, a acessibilidade do prédio, essa questão do esgoto que não conseguimos solucionar. Isso que a gente não está falando ainda da parte de custo, tá? Ali a gente tem um aluguel de um valor altíssimo, né? Que foi contratado pela outra gestão. A gente está fazendo essa mudança para uma clínica moderna sem custo nenhum para a prefeitura, que isso também tem que ser ressaltado. Então, a nova localização do Pro Mulher não será no atual prédio, né? Tem algumas possibilidades ainda de ser um prédio menor, porém só para as mulheres, mas ainda tem uma possibilidade de ser um prédio maior, incluindo mais serviços ainda. Tá? Perfeito. Então ainda tem algumas possibilidades, mas eu quero que especialmente as mulheres tenham certeza que elas vão ter um espaço muito especial para elas. Perfeito. Então, as gestantes de alto risco estarão ali na clínica FAMED. FAMED, que é em frente à Caixa Clínica Econômica. Neon,
em frente à Caixa Econômica Federal. Já estão sendo atendidas. Já estão sendo atendidas. atendidas. Agora. Inclusive, você pode perguntar para qualquer gestante, Perfeito, aleatoriamente, que já foi atendida lá, o relato delas sobre essa nova clínica. Certo. Agora, os demais casos serão atendidos provisoriamente, então, lá no Sencel, que aí é o exame de mamografia, de ultrassonografias, as mais. consultas de ginecologia, essas serão realizadas lá SEM. no Sencel. Aí depois até conseguir aí um local adequado, que aí fica, aí todo o serviço será concentrado neste novo local. Isso. Tem Perfeito. que lembrar também do banco de leite humano, né? Isso. Que também vai ser transferido para o SEM provisoriamente. Que é lá também, né? É lá no ProMulher também ProMulher. vai ser transferido. Esse é um programa que funciona bem, continua também, não foi interrompido. Mas a ideia é justamente essa: voltar todo o programa ProMulher, adicionando novos atendimentos para um outro prédio. Essa que é a ideia do prefeito Matheus, e também com participação da primeira-dama, da doutora Thalita. Tá. Então, deixar claro aqui, né, Patrícia e ouvintes, Claro. que o ProMulher não vai ser descontinuado, vai continuar, apenas está sendo remanejado de endereço provisório, porque o prédio que está lá não tem condições, né, de se manter um lugar como saúde, né? Dizer, olha, principalmente o banco de leite humano, né, que está lá também num prédio totalmente Além disso, as grávidas, né? Porque grávidas, ela já merece uma atenção especial. Sim, Aí você coloca uma gestante de alto risco, né? Às vezes com uma hipertensão, com diabetes associado. Certo. Gestantes já tinham se sentido mal lá. Aí a gente não ia esperar ter uma tragédia lá. Imagina se uma gestante de alto risco vem a óbito dentro do prédio do ProMulher, da forma que estava. Então, eu reforço, foi uma medida emergencial, por isso que a gente precisou fazer essa mudança dessa forma. E que vai ficar muito melhor, né, do que onde estava, né? Muito fora de mão também, muito fora de mão. Enfim. Já fico muito feliz do secretário estar anunciando esse projeto para nós mulheres, principalmente agora no mês das mulheres, né? É um grande presente para Caraguatatuba, para nós mulheres, que dê a continuidade do projeto e num local melhor ainda para todas nós. E, secretário, vai ser as considerações. Eu queria muito que o senhor deixasse um recado para a nossa população. Que o senhor falasse um recado para a população, as pessoas que anseiam, as pessoas que, como nós, né, aguardamos tanto, né, para que tudo fosse mudado na saúde, nós estamos vendo que está encaminhando bem. Eu gostaria muito que o senhor deixasse esse recado para a população, para quem está aguardando também, seja cirurgia, seja consulta, porque ficou muito mal organizado, né, nessa última gestão. Então, muitos tiveram muita dificuldade de ter consultas, tudo. Deixa esse recado e a gente espera uma coisa boa. É isso mesmo, Patrícia. Eu gostaria de deixar um recado de esperança não só para as mulheres, mas para toda a população. Eu quero dizer que a Secretaria da Saúde, juntamente com o prefeito Matheus, está trabalhando muito, né? Vocês sabem, eu não sou muito de aparecer em rede social, de ficar falando muito, mas internamente toda a equipe da Secretaria da Saúde está trabalhando bastante, né? E em breve teremos novidades. Imagino que é uma das pastas que mais tem trabalhado, né, secretário, para que a gente possa desenvolver uma saúde melhor para todos nós. Estamos organizando muitos processos, a gente está com esse projeto de diminuir essa demanda reprimida, tanto de consultas, como exames, como cirurgias. A gente sabe que isso que é um problema sério, né? Sim. Especialmente nas especialidades médicas. Então, tem projeto para fazer uns mutirões para diminuir essas filas. Tem projeto de aumentar serviços, reorganizar serviços. Tem projeto para telemedicina. Prevenção, então, assim, também, né? Tem bastante coisa que está se organizando. Eu peço ainda, eu sei que desde a primeira vez que eu vim aqui eu peço paciência para a população, mas peço um pouquinho mais de paciência. A gente entende, né, do modo que foi, né, que vocês pegaram essa gestão e tudo que aconteceu também, a gente entende sim, mas
a coisa está caminhando, graças a Deus, Isso, né? Em benefício à população de Caraguatatuba. Exatamente. Acredito que mais 2, 3 meses aí isso vai ficar mais visível para a população. Que bom. E pode cobrar, né? A gente aceita as cobranças, aceita as sugestões. Que bom. Mas também a população precisa entender que em 70 dias a gente não consegue corrigir tudo que estava sendo feito em 8 anos. Sim, né? sim. Com verdade. certeza. Mas já está no caminho bom, né? Graças a Deus. Estamos no caminho certo. Secretário Rafael Guetti, a gente agradece mais uma vez a presença do senhor aqui. A gente agradece, né, a disponibilidade, né, de o senhor vir, de esclarecer sobre os assuntos importantes hoje de Caraguatatuba da saúde, que é a dengue, né? Vamos todos aí contribuir, né? Vamos, inclusive os agentes, né, secretário, eles estão caracterizados, uniformizados, não é isso? Isso mesmo, sempre de uniforme, de crachá. Tudo certinho. A gente já tem um chamamento de novos agentes comunitários de saúde também. Sim. Porque a gente ainda tem micro-áreas em alguns bairros que estão descobertas, então a gente quer suprir isso para ter 100% de cobertura. Essas agentes comunitárias, elas estão sobrecarregadas hoje, então a gente precisa aumentar o número para que elas possam fazer o trabalho delas com menos sobrecarga, que é um trabalho fundamental. Elas que estão dentro das casas, elas que estão com a população de fato. Né? E permitir que esses profissionais entrem em suas residências no quintal mesmo, tá? Não vai entrar dentro da casa, mas no quintal, na área, nos corredores dos quintais, deixar eles fazerem um trabalho, porque é em prol da gente mesmo. E um olhar profissional, né? Eles já sabem onde que pode, né? onde que não pode, né? E se acharem alguma coisa, poderão então, permitir isso daí, também, né? E deixar claro aqui, mais uma vez, né, secretário? O Pró Mulher continua, tá? Não só vai mudar de endereço, tá bom? Então, tá desmistificado aí esses fake news que andaram aparecendo aí no último final de semana. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, é muito importante esses esclarecimentos e o nosso compromisso com a verdade. Perfeito. Bom dia para vocês e boa semana para todos. Assim. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. 9h04, a gente faz mais um intervalo aqui de apoio. E na sequência a gente volta com o Jornal da 8 com as notícias locais e internacionais. 9h04. ZYW 637, canal